e amém. Glória a Deus. Uau! Eu quero já começar a falar com cada um de nós. Começar a fazer você refletir um pouquinho da sua vida. Fazer com que você deixe de olhar agora para a sua direita, para a sua esquerda. Deixe um minuto agora que você olhe para dentro do teu coração. Para dentro da tua vida e o que foi a tua história até aqui. Qual foi a tua história? Como ela foi escrita até aqui? Até esse exato momento? Quais foram os pontos mais difíceis? Os fatos mais complicados que você já viveu? Querido, eu não sei você, mas esses dias eu tenho refletido sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Parece que quando a gente conhece Jesus, a gente entrega a nossa vida para o Senhor, entende quais são os planos dEle, a partir daquele momento você acredita que tudo vai dar certo. Todas as coisas vão cooperar. É verdade, querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Mas esse coopera aí tem um grande segredo. Vão cooperar porque você não vai desistir. Vão cooperar porque você vai colocar o teu coração ali em Jesus. Vai cooperar porque você é brasileiro e não desiste nunca. Mas fala a verdade. Existiram coisas na sua vida que te fizeram parar. Te fizeram pensar. Te fizeram refletir e falar, poxa, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? E há um ditado que é muito falado por nós. Meu Deus, eu joguei pedra na cruz. É ou não é? Melhor, tem uns que falam assim, não é possível. Eu era Judas, não é possível. É ou não é, gente? Por quê? Porque existem fatos e momentos cruciais na nossa vida que parece que saíram dos planos. Parece que tomaram outro rumo. De repente, você fala desse jeito para Deus, e agora? Ou melhor, as coisas estavam indo tudo bem, e aí você fala, meu Deus, agora não. Agora não é hora disso. Agora não é hora de uma doença. Agora não é hora de uma enfermidade. Agora não é hora de uma separação. Agora não é hora de uma traição. Agora não. E te faz parar, querido. Eu não sei você, mas o que me preocupa com tudo isso é a maneira como nós reagimos a essas situações. E como eu estava falando, me faz um pouco refletir sobre a minha vida. Como tem sido até aqui. Sabe, a gente se converteu, né? Na realidade, o Fabiano se converteu primeiro. Eu fui indo assim, né? Naquele embalo. E de repente também eu já estava ali envolvida e querendo me apaixonar por Jesus da maneira que Ele se apaixonou. Então a gente vai e fica numa igreja, se envolve naquele lugar, recebe promessas de Deus, recebe palavras de Deus, e de repente, agora não. As coisas começam a dar errado. As coisas parecem que iam acabar, iam ser destruídas. De repente, chegam para nós e falam, ei, vocês não podem mais orar, vocês não podem mais ministrar, ei, vocês não podem mais fazer as coisas aqui. É onde a gente para tudo e fala, agora não, estava indo tão bem as coisas, estavam indo tão bem, não é verdade? Eu não sei você, mas vão existir momentos
ou já existiram na tua vida, querido, que te forçaram fazer você parar. Parar e dizer, agora não. Por que agora não? Porque algo te forçou permanecer ali naquele lugar, sem avançar, sem mostrar para as pessoas que você melhorou. E é uma coisa, é muito verdade, a nossa vida é de uma intensa busca de mostrar para as pessoas que estamos bem. É ou não é? É ou não é? Você não tem sempre que estar mostrando que está bem, que as coisas estão bem e que tudo está dando certo? Porque se você não mostrar isso, opa, tem alguma coisa errada com você. É assim ou não é que pensamos? É dessa forma que agimos, não é? Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. O agora não faz parte também dos planos de Deus. O agora ou não na minha vida fizeram vários pontos marcantes na minha história. De repente eu tinha acabado de ganhar a Natália. Ela não tinha nem 2 meses. Quando eu fui diagnosticada com câncer. E aí eu falei, agora não. Como assim? Como? Eu? E aí te faz parar e falar, peraí. Agora não. Mas o que eu estou fazendo neste exato momento com essa resposta que a vida me deu? E é isso que você tem que começar a pensar, querido. O que você está fazendo com as situações que estão acontecendo na tua vida? Amém? Parece que tudo que você planejou não deu certo. Mas trazendo essa reflexão para nós, também me faz refletir na vida de um homem muito conhecido na Bíblia. Acredito que todos nós já ouvimos falar de Davi, amém? Quem nunca ouviu falar de Davi aqui? Davi foi um rei, Davi foi escolhido entre os irmãos, o improvável, o menorzinho deles, nem o pai dele acreditou que ele poderia ser ungido rei, e ele foi ungido rei. E um certo momento da vida dele, quando ele assume o reinado, quando ele toma posse daquilo que Deus tinha para ele, escute aqui, ele se preocupa com uma coisa primordial. E a primeira atitude de Davi não foi ir para a guerra, a primeira atitude de Davi não foi mostrar que estava no palácio, a primeira atitude de Davi não foi comprar coisas, a primeira atitude de Davi foi, eu preciso buscar a Arca da Aliança. E eu não sei se você está comigo, mas o que representava a Arca da Aliança, querido? A Arca da Aliança foi dada para Moisés lá no Monte Sinai, com todas as instruções como deveria de ser. Em madeira, acácia, revestida de ouro, 2 querubins, um ao lado do outro. Ela media mais ou menos 1 metro. E lá dentro tinha algumas coisas que lembravam o povo do que eles tinham passado. Amém? O que continha na Arca da Aliança? As tábuas dos 10 mandamentos. Estava lá dentro, para o povo não esquecer quais eram os mandamentos de Deus. Tinha também um pouquinho do maná. Lembra do maná? Era o alimento que Deus mandou para o povo no deserto, para eles não passarem fome, e eles não passaram fome. Lá dentro também tinha a vara de Arão. Agora presta atenção. Davi se preocupou em trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Ela estava em Judá, mas presta atenção, eu quero que você foque aqui comigo. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, que não era como é hoje.
A presença de Deus só estava ali na Arca da Aliança. Por quê? Porque o homem tinha pecado e sido destituído da glória de Deus. Lembra? Por isso que Deus vai criar a Arca da Aliança, estabelece ali a glória dele ali dentro. Mas quando Davi assume o reinado, ele tem um objetivo no coração dele. Se ele pega a Arca da Aliança e leva para Jerusalém, ele une todas as tribos em um lugar somente de adoração. Querido, sabe com o que ele está se preocupando? Primeiro, com a presença de Deus. Segundo, quem ia oferecer adoração a Deus e como que ia ser oferecida essa adoração. A intenção dele, querido, era muito boa. E aí nós podemos ler essa passagem em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vou falando, né? E cadê a palavra aqui, né? Amém? Vocês estão com sono? Gente, esse povo está tudo estranho, né? Com camiseta aí. Que camiseta é essa? Amém? Olha só. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Levantou-se Davi, 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Presta atenção. Então Davi agora ele já criou uma estratégia. Qual era o objetivo dele? Trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Então ele faz um plano, ele cria uma estratégia de como ele ia fazer. Amém? Gente, a intenção de Davi era boa. Vocês estão comigo? A intenção de Davi era boa. Querido, mas a intenção boa, sem os princípios, não tem nenhum resultado. A intenção de Davi era boa. O coração dele estava voltado em querer a presença de Deus ali. Mas o que faltou para Davi? Nós vamos continuar lendo. Amém? Verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Vocês podem repetir comigo? Um carro novo. E a levaram da casa de Aminadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aó, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Então pegaram a arca da aliança e colocaram em cima dos carros de boi. Era novo, novíssimo. Amém? E aí, verso 4. Levando da casa de Aminadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender, balançar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Querido, eu acredito que aquele momento, dentro do coração de Davi, tomou conta um sentimento horrível, um sentimento destrutivo,
Porque na cabeça dele, ele estava fazendo as coisas certas. Na cabeça dele, ele estava fazendo da maneira certa. Dentro do coração dele, a intenção estava certa. Mas, querido, não é o problema a intenção. Mas vamos trazer para a nossa realidade agora. Para a minha vida e para a tua vida, como eu comecei falando para vocês. Coisas que marcaram a minha vida. Coisas que me fizeram parar. Eu acredito que nesse momento Davi começa a falar, agora não. Ele estava começando o reinado dele. O reinado dele que muitos estavam querendo os resultados. Muitos estavam esperando o que Davi ia fazer, como Davi ia reinar, como que Davi ia manusear toda a tribo de Israel. Imagina o que passa na cabeça dele agora, querido. Agora não era hora disso acontecer. Uzá morre porque toca na arca da aliança. E agora, gente? E agora? E você começa a se perguntar em algumas situações da tua vida. E agora? Não era para ter acontecido dessa forma. Não era para ter ocorrido o que aconteceu. E você começa a se perguntar, agora não. Agora não era hora disso. Agora não poderia ter acontecido isso. Querido, presta atenção. Sempre vão acontecer coisas para chacoalhar a árvore da tua vida. Sempre vão acontecer coisas para fazer você parar e olhar para que princípio que você está estabelecido. A tua vida precisa ter um fundamento, e é esse fundamento agora que eu quero falar com você. Se naquele momento do diagnóstico de câncer que eu recebi, a minha base não fosse a fé que eu tinha em Jesus, querido, talvez eu tinha entrado numa grande depressão, talvez eu tinha realmente ficado muito mais doente. Por isso que eu estou questionando o teu coração essa noite. Qual é a base, qual é a tua estrutura, querido? Porque o agora ou não, se não aconteceu, ele vai acontecer. Porque você faz planos, você planeja, você monta uma estrutura, mas as coisas não acontecem como você queria. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Gente, foi uma tragédia. Um homem morreu tocando a arca da aliança. E a intenção dele era de destruir a arca. Você pode estar se perguntando agora, mas por quê? Por que que ele morreu? A intenção dele era boa, ele não queria deixar a arca cair. Querido, na realidade, a intenção dele era boa, lembra? Mas sem princípio não tem valor. Qual era a falta do princípio? Era para a arca estar em cima do carro de boi? Não. Lá em Números é muito claro que fala sobre isso. Ele especifica exatamente que se alguém tocasse na arca, morreria. Em Números, capítulo 4, no verso 15. Coloca para nós, por favor. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão. Olha a ordem, gente. Olha o princípio. Não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Presta atenção, a ordem estava muito clara. Mas Davi, ele estava com a boa intenção, lembra? Ele queria unir as tribos, ele queria colocar todo mundo junto, e ele queria trazer de volta a presença de Deus. Posso contextualizar? Sem te apontar, tá bom? Por favor.
Está parecendo você na igreja. Você vem para Jesus, você conhece o amor dele, você experimenta desse amor, ele começa a fazer coisas para você, mas você ainda tenta levar a sua vida da sua maneira. Você ainda tenta e tenta conciliar a maneira medíocre de viver, a maneira sem princípios de viver, a maneira de viver sem amor pelas pessoas. E aí você vai indo. Pastora, mas a intenção minha não é boa? Eu não estou aqui na igreja para aprender. Abençoado, você está na igreja mesmo para aprender, mas você está ouvindo o que é certo todos os dias e não coloca em prática. Você está igualzinho Davi, querendo pegar a arca da maneira que ele quer, para fazer o que Deus mandou. Está entendendo? Só que esse trajeto, querida, precisa ter base de estrutura na tua vida. E aí Davi começa a falar, meu Deus, e agora? Todos os princípios, querido, que existem dentro do teu coração, eles precisam te levar a uma ação. Não é só saber que você tem que amar o próximo, você tem que amar. Não é só saber que você não tem que mentir, você não deve mentir. Não é só saber que você não deve enganar as pessoas, você não deve enganar. Está entendendo? Não adianta você só saber. Lembra do exemplo do refrigerante que eu trouxe para vocês? Todo mundo sabe que faz mal tomar refrigerante, mas todo mundo toma. Esse princípio não pode ser levado para a tua vida. Por quê, querido? Porque o Senhor nos ensina algo muito importante essa noite. Escute aqui quem está com sono. Acorda, toma café, levanta, vai beber água. Estão rindo que vocês estão com sono, né? Alguém pode trazer um cafezinho para meus irmãos aqui que voltaram? Coitadinho, voltaram, cansaram. Presta atenção. A obediência a Deus, ela só vai conseguir ser absoluta quando ela for imediata. É para eu fazer isso? Então eu vou fazer isso, pronto. Segundo, ela tem que ser absoluta, aquilo exatamente que Deus falou. O que Davi fez? O que Davi fez? Ele estava obedecendo o que Deus falou que era para ele fazer, buscando a arca, certo? Mas do jeito dele, da maneira dele. Querido, deixa eu te falar, a maneira sua, ela está contaminada por todo o alimento que você tem tido até hoje, dos princípios desse mundo. Lembra, nós acabamos uma série sobre o que você mais alimenta, vence. E aí? Você não refletiu sobre isso? Por quê? Porque a forma como você reage às situações da sua vida aponta realmente qual é a tua base, qual é a tua estrutura de fé. Amém? Faz sentido? Então, querido, não adianta somente eu ter uma intenção boa. A gente que ministra as pessoas, que conversa muito com as pessoas, a gente ouve isso bastante. Mas pastora, a minha intenção era pura, era boa. Eu queria fazer o certo. Ai, que bonitinho. Estava evangelizando, né? Aí caiu. Ai, uma gracinha, eu não posso ficar falando muito. Ai, né? Mas a tua intenção é boa. Mas se ela não estiver junto com o princípio, querido, ó, a casa cai. Ó, é a Daniela que faz assim, né, gente? Estou aprendendo com os jovens. É os jovens, ó, a casa caiu. Caiu para você, querido. Por quê? Porque na hora do pega para capar, não vai adiantar você gritar. E eu pensando nisso, preparando hoje cedo a ministração, eu lembrei do que aconteceu comigo sexta-feira. Gente, sexta-feira foi algo assim, tremendo que aconteceu comigo. Ai, me perdoa, meus irmãos, porque eu não fui, tá? Mas olha só, eu saí de um evento, que eu estava lá em Barueri, aqui em Barueri, né? Fui para Jandira. Resumindo, peguei um Uber, estava falando com a minha amiga,
estava louca para falar assim para ela, me leva para casa. Aí, pedindo Uber, gente, entrei dentro do carro. Comecei, Uber é um pouquinho estranho, né? Sim, muito falante, falando bastante. E falando bastante. E eu estava no celular, conversando, e não me atentei no caminho que ele fez. De repente, eu olhei e falei, onde eu estou? Falei, moço, você errou o caminho. Não errei não, estou seguindo aqui. Eu falei, não, moço, a gente está acho que perto do Brotinho. Para quem conhece o Brotinho, um lugar bem legal. E, gente, esse homem parou e falou, não, eu estou indo no caminho certo. Ele desceu assim uma ladeira, eu falei, moço, para um pouquinho. Ele, não tem como eu parar, o negócio está recalculando a rota. E eu olhei mesmo lá para o aplicativo, estava assim, ó, rodando, porque não tinha internet. E nem eu sabia mais onde eu estava, e nem ele sabia mais onde a gente estava. Isso era meia-noite. E aquele negócio, o celular ficava assim, ó, recalculando a rota. Eu olhei meu celular, já não tinha mais sinal. Sei lá para que ribanceira que a gente foi parar. Querido, presta atenção. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, é momento de parar. E ele continuou andando, eu falei para ele, querido, posso te falar uma coisa? Para aqui, para neste lugar, e espera que vai ter sinal, e nós vemos onde nós estamos. Porque se você continuar andando, quanto mais você andar sem destino, você não sabe onde vai parar. Aí ele falou, não, eu não posso parar aqui não, aqui é muito perigoso. Eu falei, então você sabe onde a gente está, né? Resumindo, gente, eu quase freiei o carro para ele parar. Esse homem parou e o negócio ficava assim, ó, recalculando a rota. E eu falei, meu Deus, é isso que Davi fez naquele momento que a arca não voltou para Israel, não voltou para Jerusalém. Porque até então Uzá vai, põe a mão, ele morre. E o plano que ele tinha feito, o projeto dele, fez assim, ó, caiu. Não dava mais para ele continuar com aquela arca. Ele teve que parar. Na hora que ele para, querido, é esse momento que eu e você também paramos diante dos nossos problemas. Querido, diante das nossas dificuldades. Não é momento de você ficar buscando outros caminhos. Não é momento de você ficar ainda acelerado, buscando uma maneira certa de fazer, tentando ali. Escute, é hora de parar, porque a rota está sendo recalculada por Cristo. Não é por você. O momento que Davi para e se dá, olha para o acidente, para a morte de Uzá, ele fala, e agora? Agora não era hora de ter acontecido isso. Tantas esperanças que as pessoas estavam no reinado de Davi, tanta expectativa que as pessoas tinham, e ele deixa um homem morrer. Por quê? Era a responsabilidade dele. Querido, recalcular a rota, neste momento, fez Davi parar. Ele parou, a arca da aliança vai para a casa de Obed-edom, vai para a casa de uma família, e lá a arca fica por 3 meses. Você pode repetir comigo? 3 meses? 3 meses a arca fica lá. A arca, ficando na casa de Obed-edom, faz com que toda a casa de Obed-edom seja abençoada. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 6, o verso 11. Só coloca para nós para confirmarmos. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa.
Querido, 3 meses foram o suficiente. Foram o suficiente para quê? Para Davi recalcular a rota. Davi, então, agora, ele para, ele olha para o projeto dele, para o plano dele que deu errado. A intenção era boa, lembra? Mas o princípio estava errado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você querer juntar as duas coisas. A tua vontade com a vontade de Deus. A tua vontade ainda está sendo transformada. Escute. A tua vontade ainda está passando pelo processo de transformação. Por isso que você não pode confiar nas tuas vontades, nos teus sentimentos, no teu coração. Né? A gente ouve muito isso. Vamos abrir uma célula na sua casa, Camila? Exemplo, tá, Camila, por favor. Por favor, não é nem direta. Vamos abrir, Camila? Ainda não estou sentindo no meu coração. Ainda não estou preparado. Presta atenção, gente. Não vai dar certo as duas coisas juntas. Por quê? Porque o nosso coração, os nossos sentimentos ainda estão em processo de transformação. Por isso que você precisa parar. E muitas vezes é o que a gente não faz. Muitas vezes você precisa resolver uma situação financeira sua. E aí o que você faz? Você vai para um lado, vai para outro. Pega empréstimo, pega dinheiro ali, presta daqui. E continua gastando do mesmo jeito. E no outro mês você precisa de novo. Aí você pega aqui, pega ali. Você não para. Você precisa parar e recalcular a rota. Ver aonde estão os teus erros. Aonde foi que você planejou errado. Aonde a sua estrutura estava errada. E aí sim, continuar o caminho. Está entendendo? Por quê? Porque Davi, então, ele precisou rever alguns erros dele. Alguns pontos que ele precisou rever. Primeiro ponto, ele teve que ver e reconhecer que ele não foi obediente absoluto. Ele não foi absoluto na obediência dele. Ele não fez exatamente como estava na palavra que tinha que ser. A arca só poderia ser carregada nos ombros de homens. E homens da tribo de quê? De Levi. Amém? Então você vê, eram homens específicos. Por que Levi? Porque era a tribo que era responsável pela arca, pelo tabernáculo, pelo lugar aonde as pessoas iam adorar. Vamos contextualizando, pela igreja. Amém? Então ele errou, não somente na intenção do coração dele. Porque se ele tivesse levado mais um pouquinho para dentro do coração, ele ia ver que a intenção também estava errada. Sabe por quê? Escuta, não era ele quem ia unir todas as tribos. Era Deus que ia unir todas as tribos. E ele achou que se ele fizesse dessa forma, trouxesse rápido a arca, ele estabeleceria lá em Jerusalém o centro de adoração única de todo o povo judeu. Ele só esqueceu que quem estava no comando era Deus. Ele estava querendo fazer, mas também com uma intenção errada. Então ele começa a recalcular a rota e ele percebe que existe um princípio absoluto que ele não seguiu. Ele percebe, ele enxerga um princípio do qual ele não estava. Ai, gente. Vocês querem saber? Eu recebi um bilhetinho aqui. Vocês querem saber o que está escrito? Eu vou falar. Ai, essa igreja é demais, meu Deus do céu.
Eu vou pegar leve com eles, pode deixar. Amor, não briga com eles, eles estão cansados. Toma de presente para vocês. Tá bom, eu vou em janeiro. Quero ver se ninguém vai brigar comigo. Então, gente, o que significa recalcular a rota? É mais ou menos o exemplo que eu dei do Uber. Se ele ficasse andando, a gente ia ficar rodando e a gente estava perdido. Falei para ele, para num lugar, a tua internet vai voltar e ela vai nos indicar o caminho correto. Foi isso que Davi fez. Ele então para por 3 meses. Ele recalcula a rota e percebeu então que ele precisava mudar algumas coisas, querido. A primeira coisa que ele percebe que ele precisava mudar eram os planos. Porque ele viu que daquela forma não deu certo. Então, você pode repetir comigo? Primeiro, mudar os planos. Agora, a arca não vai mais para Jerusalém. Ela fica onde? Na casa de Obed-edom. Então, os planos dele foram mudados. Ele reconhece agora, entende que ele precisa agora não mais ir para Judá, mas na casa de Obed-edom. Amém? Então, querido, preste atenção. Os teus planos precisam mudar. Não dá para você conciliar, andar com Jesus, permanecerem com Jesus, ser transformado com Jesus e sonhar em ter um OnlyFans. Nossa, que escândalo! Ué, é o que as jovens sonham hoje. Eu converso com muita jovem, tá? Qual é o sonho de toda jovem? Que não tem o princípio, gente. Ai, gente, as irmãzinhas da igreja, tudo assim, ai, meu Deus. Ai, a pastora falou uma coisa horrível. Lógico que eu usei um exemplo bem esdrúxulo. Mas, presta atenção. Que não seja seu sonho ter, OnlyFans aí. Mas que o teu sonho está fora dos planos de Deus. Você vai precisar parar para recalcular a rota do mesmo jeito. Porque esses não são os planos de Deus. Então, primeiro, você muda os planos. Segundo, você muda o ritmo. Olha só, por quê? Porque agora, quando a arca da aliança começa, quando Davi resolve agora ir na casa de Obed-edom para pegar a arca da aliança, ele mudou os planos e ele muda o ritmo. Sabe por quê? Eu quero ler com vocês. 2 Samuel, capítulo 6, no verso 12 ao 15. Eu já estou terminando. Amém? O pessoal do louvor já pode vir para cá. Olha só. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca da aliança. Então Davi com grande festa foi à casa de quem? De Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Os planos dele mudaram. Agora ele não precisa mais de 1.000 pessoas para ir pegar a arca. Ele somente ordenou algumas pessoas ir para a casa de Obed-edom para pegar a arca. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho. Fala a verdade. O ritmo mudou ou não mudou? Querido, tudo que você for fazer com pressa, tudo, não tem uma observação aqui, sai sem excelência. Tudo que você vai fazer com pressa, desesperado, sai sem excelência. Por quê? Porque a pressa, ela é tua inimiga. Primeiro, porque você não precisa ter pressa. Deus é o dono do tempo. Ele determina tempos para a sua vida. Então você mudou o teu plano, agora você mudou o ritmo.
Davi, ele percebe que daquela forma, desesperada que ele tentou levar a arca da primeira vez, não deu certo. Escute, querido, se você não recalcular a rota da tua vida, vai permanecer do mesmo jeito. Recalcular a rota da tua vida hoje significa você parar de andar atrás de coisas que não te alimentam, parar de andar atrás de pessoas que não te edificam. Escute aqui, parar agora e olhar para o Senhor, e não mais somente para você. Significa recalcular a rota. Por quê? Porque Davi fez isso, e ele muda os planos, ele muda o ritmo, porque agora ele percebeu que era sem pressa. Então a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam um cordeiro para adoração a Jesus, para Deus Todo-Poderoso. Então o ritmo mudou. Você acha que eles foram rápido agora? Eles não foram rápido, mas os passos deles eram largos e precisos naquilo que eles estavam fazendo. E terceiro, ele muda a intenção do coração. Ele agora entende que não é ele quem vai unir todas as tribos. Ele entende que não é ele que tem que estabelecer um lugar para adoração ao Deus vivo. Ele entende que o papel dele é ir buscar a arca e levar para onde ela tem que ficar, que era Jerusalém. Ele entende agora que ele não é o propulsor, ele não é o dono de todas as coisas que vai estabelecer aquilo. Então ele agora muda a intenção do coração dele. E a maior prova que a intenção do coração dele mudou, que ele entendia que era a presença de Deus que era mais importante, a presença do Deus vivo que aquela arca levava. Tanto foi isso que a manifestação da adoração dele também mudou. E olha só o que aconteceu no verso 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, alegrias e trombeta. Querido, quando a tua intenção muda, teu coração se alegra. Quando você entende que a intenção maior é a presença de Deus e fazer a vontade dEle, a alegria começa a encher o teu coração. A alegria de servir a Deus começa a encher o teu coração. E aí você percebe que para a tua vida, para as coisas que te fizeram parar, que fizeram você recalcular a rota da tua vida, você para agora e percebe que a intenção do teu coração estava errada. Querido, isso serve para você que chegou na igreja hoje, ou para você que já está há mais de 10 anos conosco. Há um momento onde a gente precisa recalcular a rota da nossa vida. Nós passamos por situações todos os dias praticamente. Situações onde você para e fala, puxa, e agora o que eu vou fazer? E agora, para onde eu vou? Quem vai me ajudar? Para onde eu vou buscar socorro? Querido, agora o teu coração tem que estar somente assim. Que foi o que Davi entendeu. Foi o que Davi, ele entendeu ali quando ele já estava naquele caminho levando a arca de volta para Jerusalém.
Ele entendeu algo que eu e você precisamos compreender essa noite. As estratégias não deram certo, os planos estão errados, o caminho, nós já perdemos o rumo. Mas Davi descobre algo importantíssimo, que se eu e você descobrirmos essa noite, querido, a rota da nossa vida muda. Davi descobre que o que era mais importante e satisfatório era a presença de Deus. Era a alegria que aquela presença trazia para ele, ao ponto de ele não se preocupar com as pessoas que estavam ao redor, ao ponto dele não estar mais observando quem está ao lado dele. A presença do Senhor invadiu o coração dele, ao ponto dele rasgar o coração de uma forma que ele nunca tinha feito. A Bíblia fala que ele arranca a parte de cima sacerdotal dele. E naquela época já era um maior escândalo aquilo. É como se você estivesse tirando a sua camisa agora. O homem tirando a camisa. De tanta euforia e de tanta alegria que aquela presença do Senhor estava trazendo para ele. Eu quero te fazer refletir, querido. Será que você já experimentou essa alegria um dia? Será que você conseguiu mudar a rota da tua vida, mudar as intenções do teu coração, mudar a maneira como você está enxergando o caminho que você está prosseguindo? Será que você só está andando em círculo? Será que você só está andando num lugar onde não está te levando para nenhum outro caminho? E é isso que você deve se perguntar. Óbvio que eu trouxe a história de Davi para fazer você refletir agora na tua vida. Davi precisou uma vez só. Foi um homem só que morreu. E depois de 3 meses ele recalcula a rota, querido. E ele planeja novamente agora levar a Arca da Aliança e dá tudo certo. Eu não sei quantas vezes você já tentou fazer isso. Eu não sei quantas vezes você já tentou começar novamente, sabe? Eu queria que apagasse essas luzes aqui. Eu não sei quantas vezes você já falou, não, agora vai ser diferente. Agora eu vou tentar, agora eu vou conseguir. E aí sempre a tua fraqueza fala mais alto. E aí sabe como que você massageia o teu ego? Deus tem o controle de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que é bom para mim. Ei, escute aqui, lembra, o princípio dele não muda. Os princípios dele não mudam. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele ainda quer pessoas que abdiquem desta vida. Ele ainda quer pessoas que abram mão de um relacionamento impuro. Ele ainda quer pessoas que valorizam a santidade. Ele ainda quer pessoas que vão deixar de mentir. Ele ainda quer pessoas que valorizem a presença dele acima de todas as coisas, acima do cansaço, acima do comodismo, acima do egoísmo. Ele ainda quer pessoas assim. Ele não mudou. Ele ainda quer pessoas que dêem mais valor à voz dele. Ele ainda quer pessoas que valorizem mais a presença dele. Querido, eu não sei você, mas essa palavra me esmagou. Porque eu tenho olhado para a minha vida e tenho visto ainda muitas coisas do qual eu preciso melhorar, do qual eu preciso firmar e parar de ficar rodando e rodando e rodando. Hoje pela manhã o Dudu trouxe uma palavra do trono para nós. Mas resumindo,
Ela deu um chacoalhão na igreja e falou: ei, vocês só vão sarar os pensamentos de vocês com uma palavra. E aquilo falou demais comigo. Nós sabemos o que temos que fazer, nós conhecemos aonde temos que andar, mas insistimos em trazer a arca da aliança em cima de carros de boi. Nós sabemos a maneira correta como é que o Senhor quer, mas nós insistimos em querer fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero que você reflita nisso, porque ainda existe uma arca da aliança para ser levada, querido. Essa é a história de Davi. Mas aqui eu estou vendo a história da Natália, a história da Eduarda, a história de cada um de vocês, a história que nós ainda estamos escrevendo, e o que vão falar de nós. Ei, existia um povo naquele lugar que preservava a presença de Deus acima de todas as coisas, que não se corrompe por um relacionamento que vai afagar só uns momentos seus, querido, e você vai voltar sempre a estaca zero, porque não é aquilo que vai te satisfazer, não é aquilo que vai te preencher. Só existe uma coisa que vai preencher os nossos corações, é a presença de Deus. E hoje nós não temos mais que ir atrás da arca da aliança, nós não temos que buscar mais nada. Existiu aquele que se entregou, ele se entregou na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu fosse a arca, para que hoje eu fosse o portadora da presença de Deus, para que eu fosse a glória de Deus aonde eu andar. E o que valor eu tenho feito com isso? E eu fiquei me perguntando, e agora, Senhor, que eu sei disso, eu preciso valorizar a Tua presença. Eu não posso só ouvir isso e sair daqui e continuar da mesma forma. Eu quero valorizar a Tua presença. Querido, eu não sei você, mas eu quero fazer muito isso. Se coloque de pé. Se você quer isso junto, se você sente no teu coração, pastora, é isso. É uma história bonita que termina de Davi, mas e a tua história não terminou ainda, querido. Os agora não, ainda vai acontecer na tua vida. As situações difíceis ainda vão parar você. E aí? Você vai fazer o quê? Só dizer agora ou não, não adianta. O que vai adiantar é você entender o que você tem portado. O que vai adiantar é você entender o que tem dentro de você agora. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Enquanto eles adoram, você pode começar a falar para o Senhor o que você tem que mudar na tua vida. Davi, eu apontei 3 mudanças. Ele teve que mudar os planos, mudar o ritmo e mudar as intenções. E você? E você tem que mudar o quê? Você precisa olhar agora para dentro de você. E o que você precisa mudar de verdade? Para que o teu status saia de recalculando a rota. Recalculando a rota. Você pode ficar à vontade, ajoelhar no teu lugar. Eu não quero ninguém aqui na frente hoje. É você e o Senhor. É você e Ele, sendo verdadeiros um com o outro. Amém? Em todas as lutas